Boa tarde, são 15 horas. Estamos dando início à nossa reunião pública das tardes de terça-feira. Sejam todos bem-vindos. Informamos que todos os estudos das reuniões públicas, assim como seminários, estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Lar Espírita Servos de Maria, assim como todas as informações, mensagens estão no nosso Instagram e Facebook, Lar Espírita Servos de Maria. Estamos com todas as atividades online e qualquer dúvida, qualquer contato, qualquer pergunta que desejem, pode entrar em contato através do nosso número de celular disponível no Instagram e no Facebook. Dados nossos recados, vamos fazer a leitura inicial e a prece. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, mensagem 28. Escritores. Guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes compridas. A passagem de Jesus está em Marcos, capítulo 12, versículo 38. A explicação de Emmanuel a respeito dessa passagem. As letras do mundo sempre estiveram cheias de escribas que gostam de andar com vestes compridas. Jesus referia-se não só aos intelectuais ambiciosos, mas também aos escritores excêntricos que, a pretexto de novidade, envenenam os espíritos com as suas concepções doentias, oriundas da excessiva preocupação de originalidade. É preciso fugir aos que matam a vida simples. O tóxico intelectual costuma arruinar numerosas existências. Há livros cuja função útil é de manter acesso a choque da vigilância nas almas de caráter solidificado nos ideais mais nobres da vida. Ainda agora, quando atravessamos tempos perturbados e difíceis para o homem, o mercado de ideias apresenta-se repleto de artigos deteriorados, pedindo a intervenção dos postos de higiene espiritual. Podeis alimentar o corpo com substâncias apodrecidas? Vossa alma igualmente não poderá nutrir-se de ideais inferiores, na base da irreligião, do desrespeito, da desordem, da indisciplina. Observai os modelos de decadência intelectual e refleti com sinceridade na paz que desejais intimamente. Isso constitui um auxílio forte em favor da extinção dos desvios da inteligência. Vamos orar. Jesus, nosso irmão, Maria, Mãe Santíssima, amigos espirituais do nosso Lar Espírita Servos de Maria. Muito obrigado por estarem conosco em mais uma reunião em que vamos estudar e tentar compreender melhor o Evangelho trazido por Jesus. Que possamos, Senhor, receber as suas bênçãos, a sua luz, a sua paz, a sua harmonia, para entender com clareza esses ensinamentos e nos esforçarmos para colocá-los em prática em nosso dia a dia. Senhor, abençoe a todos os corações aflitos, a todas as pessoas que nesse momento precisem do seu apoio, da sua orientação. Abençoe a nossa casa, todas as tarefas aqui desenvolvidas e abençoe também, Senhor, o nosso companheiro Raul Muniz, que trará o estudo da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Hoje teremos a participação do nosso companheiro Raul Muniz, da UMEN, União de Mocidade Espírita de Niterói. Seja muito bem-vindo, Raul. Bom, aqui estamos mais uma vez
um estudo nessa casa tão querida, né? Uma casa onde mora o coração de Maria, né? A casa dos seus servos, a casa daqueles que querem trabalhar e ajudar sempre os nossos próximos, os nossos semelhantes. Aqui, mais uma vez, nesse estudo, o último estudo do ano, né? Vemos que o tema proposto para hoje, eu acho que é um tema importante para nós no nosso dia a dia. Eu queria falar um pouco sobre a esperança que precisamos ter em nossas vidas, no nosso dia a dia, em nossos afazeres, na família, no trabalho. Esse é o último estudo do ano, né? Sabemos que foi um ano muito difícil, com muitas dificuldades. Sabemos que vamos reiniciar uma nova jornada, um novo ciclo, um novo ano. Também sabemos que na prática nada muda, apenas didaticamente mudamos de ano. Mas no nosso íntimo há uma mudança, né? Estamos recebendo uma nova chance, uma nova oportunidade, e a virada de ano também se torna uma chance de mudança. Eu acho que nós precisamos manter a nossa visão otimista, entender que ainda teremos muitas dificuldades em nossas vidas. Precisamos continuar sonhando com tempos melhores. Isso. Tem uma música que diz que tempos melhores virão. E eu acho perfeito, tempos melhores virão. E isso é o que aprendemos nessa doutrina tão querida, que ilumina nossas vidas, nos abre a nossa mente, para entendermos o momento atual em que vivemos. Precisamos ter fé e confiança nas palavras de Jesus, de Kardec, de Bezerra, de Manuel, André Luiz, Joana, bem como no legado, né, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, que nos passam isso. Nos passam os ensinamentos e a certeza que existe uma vida após a morte. Então precisamos ter esperança em nossas vidas. Mas o que é esperança, né? Esse é o tema do estudo. Eu fui pesquisar no dicionário, eu achei na Wikipédia uma definição muito interessante, onde fala que a esperança é uma crença emocional numa possibilidade de resultados positivos. Sim, uma crença em resultados positivos. Sim, nós precisamos ter essa crença, precisamos ter esperança. A esperança requer, sim, uma certa perseverança. Isso, acreditar que algo é possível, mesmo quando as coisas indicam que não vai ser possível, que não vai acontecer. Nós sabemos que existe essa possibilidade. Então, ter essa crença. Eu acho que esse pensamento é fundamental nas nossas vidas. Acreditar que algo é possível, mesmo quando há indicações do contrário. A situação parece estar cada vez pior, mas vamos pensar que existe uma luz no fim do túnel, né? Esse é um ensinamento cristão e espírita, já que o espiritismo veio nos relembrar dos ensinamentos de Jesus. Mas eu pensei na palavra esperança e me questionei, será que existe o verbo esperançar? Será que existe? Existe sim, e fui procurar. Esperançar é almejar, sonhar, buscar, agir, ou seja, o oposto de esperar passivamente. Quando estamos sem forças, precisamos ter esperança, que é diferente de ficar esperando o tempo passar. Na maioria das vezes, reclamando da vida, das suas situações que aparecem. Então, esperançar é sonhar, é definir o que se quer e o como irá alcançar. Esperançar passa a ser uma força que nos torna resilientes. E lembrando que resiliência é a capacidade de lidar com problemas, de nós nos adaptarmos a mudanças e superarmos obstáculos. Então, pessoal, temos que ser resilientes. Precisamos parar de esperar e começar a esperançar. Mas se essa é uma casa espírita, nós temos que estudar também a palavra esperança na visão da Bíblia, na visão de Jesus, na visão espírita. E eu pensei assim, a esperança aparece na Bíblia? Sim, algumas vezes. Eu marquei alguns temas, mas marquei um que mexeu muito comigo, que é um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no versículo 13 do capítulo 13. Paulo diz assim, agora estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Algumas traduções vêm com a palavra amor em vez da caridade, mas o foco do estudo de hoje é mostrar a importância da esperança em nossos corações.
A caridade é a mais importante, como diz Paulo, né? E como nós aprendemos na doutrina espírita. Mas a fé e a esperança estão quase no mesmo nível da caridade. São importantes para a gente. Então é importante ter esperança. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec aborda um capítulo sobre a fé. Ele fala que a fé é mãe da esperança e da caridade. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 11. Capítulo 19, item 11, desculpa. Então, Kardec vai manter a orientação de Paulo na Carta aos Coríntios. Kardec diz que a fé possibilita a esperança nas promessas de Jesus. Temos que ter fé, confiança e muita esperança. No mesmo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Kardec diz assim: somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Sem a certeza do futuro, estas máximas seriam um contrassenso. Dificilmente se compreende a conveniência de sofrer para ser feliz. É verdade, é difícil. Somente na vida futura vamos tentar entender as compensações de hoje. São tantas dificuldades que passamos, tantos problemas em nosso país, em nosso planeta, e é difícil entender, né, que é importante sofrer para sermos felizes no futuro. Mas nesse texto que eu botei aqui não aparece a palavra esperança, mas são palavras que nos dão esperança em um futuro melhor. Nós temos certeza que a vida não é única e que existe uma vida após essa. Sim, nós temos certeza. Na realidade, todas as doutrinas cristãs também têm isso, porque Jesus apareceu a todos. Jesus foi crucificado, alguns dias depois reapareceu a todos, mostrando ao grupo que estava com ele que existia uma vida após a morte, que ele estava vivo. Tomé não acreditou, teve que encostar nele para perceber que ele realmente estava vivo. Então Jesus veio dar o exemplo da vida após a morte. Mas acontece que houve uma deturpação dos seus ensinamentos, né? Mas, voltando à esperança, seria muito mais difícil ter esperança sem essa certeza da vida após a morte. Como ter esperança? Muitos vão achar, não, acho que esperança, isso é chover no molhado. Não, essa é a verdade espírita. Nos dá esperança em ter a certeza que isso vai acontecer. E nos ajuda a entender as doenças com algo para nos ajudar a depurar os erros presentes e os passados, causados por nós mesmos. É sempre muito difícil enfrentar uma doença séria e grave, e só quem passa pela situação pode entender a dificuldade, né? As doenças vêm para nos ajudar. É difícil entender? Sim, é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas o conhecimento vai nos dar esse gancho que precisamos para nós nos reerguermos, para nós crescermos como pessoas, como espíritos imortais que todos somos. Mas o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Kardec diz isso no capítulo 6. O Espiritismo vem nos trazer o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está aqui na Terra. Assim, atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola as pessoas pela fé e pela esperança. A fé e a esperança vão consolar nossos corações, vão nos ajudar a entender melhor o que é a vida, o que estamos fazendo aqui. Eu sempre achei que o conhecimento é o grande gancho para nos ajudar. Sim, temos que ter fé, esperança, sim, mas temos que ter o conhecimento ao nosso lado, para nós entendermos o que é essa esperança. E o Espiritismo é uma doutrina consoladora, nos dando o conhecimento e a esperança que precisamos ter. A doutrina da reencarnação nos ajuda muito a entender as leis de Deus. Sem esse conhecimento, eu acho que a vida não seria justa. E aquele que passa pelo sofrimento ou por uma situação difícil não teria esperança em um futuro melhor, não entenderia o mundo, né? Como entender o mundo? Como acreditar e entender que existe um rico, um pobre, né? Alguém com uma doença grave, crianças com dificuldades? Como? Sem o conhecimento da vida após a morte, nós não teríamos como entender isso. Seria muito mais difícil. E como seria? Na pergunta 961 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim: qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte?
a dúvida, o temor ou a esperança? Os espíritos dizem a dúvida nos céticos e empedernidos, o temor nos culpados e a esperança nos homens de bem. Ou seja, nós não temos dúvida, eu tenho certeza que existe uma vida após a morte. Alguns têm um certo receio da vida após a morte. Sim, eu acho aceitável, né? Porque muitos dizem, mas eu não sei como é o lado de lá, será que isso existe realmente? Sim, existe. E eu acho que essa dúvida é aceitável, mas eu acho que nós podemos e devemos nos instruir para perder esse medo, com a certeza que iremos para um lugar melhor que esse. Com certeza, pessoal. O plano espiritual é muito melhor do que aqui. Quem está lá tem medo de vir para cá. E quem está aqui tem medo de ir para lá. É impressionante. Mas é essa a verdade. Nós temos medo daquilo que nós achamos que não conhecemos. Então cabe a nós espíritas nos instruirmos. Está aí a literatura espírita, os livros do Chico. Eu não conheço pessoas espíritas que não leram o Nosso Lar ou acham aquilo uma ficção. Então aquilo lá é verdade, né? É o dia a dia para a gente. Eu acho que é para lá que nós devemos voltar. Mas, voltando a Kardec, na conclusão do Livro dos Espíritos, Kardec diz que o Espiritismo reaviva a fé no futuro, levanta os ânimos abatidos e faz suportar com resignação as vicissitudes da vida. Ou seja, nos consola e nos dá esperança. Então o Espiritismo é uma doutrina de consolo e de esperança, que nos ajuda, nos dá o conhecimento para entendermos a dificuldade que estamos passando, nos prepara para um dia retornarmos à vida espiritual, uma situação melhor do que estamos hoje. Continuando ainda em Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 8, Jesus diz assim: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino de Deus é para o que se lhes assemelham. Kardec diz assim, que são palavras profundas, mas que essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, ou seja, os fracos, os escravizados, os viciosos. Então Kardec diz que esse chamamento era para todos aqueles que se assemelham a crianças. As crianças ainda tinham uma pureza de sentimentos. E muitos ainda não descobriram o que é isso, não descobriram que existe uma vida após a morte. E por eles terem esse descomento, se perdem, né? Por não entenderem que isso é real. Então, ele também dirigia essa mensagem aos espíritos ainda inferiores, espíritos que desconheciam a esperança em mundos melhores que esse. O convite é para todos que quisessem se modificar. Essa é a ideia, essa é a intenção. No capítulo 11, item 10, Kardec fala que para todos os sofrimentos tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, assim de que sejais inteiramente amor e justiça. Então nós temos que ter esperança, sim, mas também precisamos passar esperança para as pessoas. Precisamos ajudar os que estão ao nosso redor, com o exemplo e com a palavra amiga. Nos dias atuais, vejo muitas pessoas pessimistas, sem esperanças. Sim, vemos guerras, um jogo de interesse muito grande, um índice de corrupção altíssimo, mas precisamos manter a esperança, com a certeza do ensinamento que nos chega, de que o planeta está passando por mudanças. Dentro de alguns anos teremos um planeta um pouco melhor. Nós sabemos que muitos espíritos estão reencarnando agora, né, para tentar fazer uma melhoria, um upgrade no nosso planeta. Eu tenho essa certeza porque eu leio os livros, está escrito na literatura espírita. Eles estão chegando e essas crianças que estão hoje vão causar uma mudança no planeta. Eu tenho muita esperança, muita fé nessa garotada que está nascendo agora. Agora, nesses que estão na barriga das suas mães, são bebezinhos, que eles vão fazer uma modificação em nosso planeta. Mas olha só, até agora só falei de teorias, sem textos. E aí isso ficou um pouco cansativo. Eu fui procurar um caso que me lembrasse esperança. Então eu vou começar a falar aqui alguns casos, para a gente lembrar, casos que podem nos servir de exemplo, de forças. Vou começar com um exemplo de uma situação muito difícil, vencida com muita luta, perseverança e esperança. Pessoal, vamos voltar no tempo? Vamos voltar até Viena? Vamos voltar até a Áustria. O ano
Era 1905. Lá nasceu o pequeno Vitor. Vitor nasceu numa família judaica, passou sua infância e parte da adolescência na Primeira Guerra Mundial, que aconteceu em 1914 e 1918. Com 13 anos, ele começou a se questionar sobre o sentido da vida. E ainda no ensino médio, começou a se corresponder com Freud, também austríaco e um pouco mais velho que ele. Ou digamos, Freud havia reencarnado um pouco antes na sua frente. Vitor conseguiu estudar, formou-se em medicina, trabalhou na área de neurologia e psiquiatria. Quando Vitor tinha 33 anos, os nazistas invadiram a Áustria. Quando Vitor tinha 37 anos, ele foi preso, junto com a esposa grávida e os pais, todos judeus, e foram enviados para um campo de concentração. Lá ele ficou 4 anos preso. Quando saiu, descobriu que a esposa e os pais haviam desencarnado. A vida num campo de concentração, pessoal, é a pior possível. Mas Vitor nunca perdeu a esperança. A esperança em sair de lá. Relatos históricos falam que houveram cerca de 1,3 milhões de judeus nos campos de concentração. 1.300.000 judeus. E apenas 200.000 conseguiram sobreviver. Vitor, enquanto preso, conseguia pegar algumas folhas de papel escondidos para escrever algumas das suas anotações. Quando ele foi solto, fez um relato de toda a sua experiência nos 4 anos que ficou preso e apresentou ali as bases principais de sua teoria, que iria revolucionar os caminhos da psicologia. O livro que ele escreveu chama-se Em Busca do Sentido. Foi escrito apenas em 9 dias. É um dos livros mais vendidos do mundo. Traduzido em 18 idiomas. É vendido mais de 2,5 milhões de exemplares. Eleito 5 vezes como livro do ano por diversas universidades nos Estados Unidos. O nosso Vitor tem o sobrenome de Frank. Vitor Frank. Criador da logoterapia. Ele escreveu outros 32 livros. Ele fez palestras em mais de 200 universidades. Vocês já imaginaram se ele não tivesse a força de vontade e a esperança de sair da prisão? Nós teríamos perdido os seus ensinamentos, que tem muita semelhança com os ensinos espíritas. O Dr. Viktor Frankl, criador da logoterapia, né? Ele é uma das bases da psicologia, junto com Freud e Adler. É a terceira via, como os psicólogos falam. Ele observou que os prisioneiros que tinham objetivos positivos suportavam melhor as condições desumanas dos campos de concentração. Aqueles que desistiam de seus sonhos e objetivos adoeciam e faleciam precocemente. Olha que exemplo para nós. Então nós não podemos perder o nosso objetivo de vida. É fundamental para nós mantermos os nossos sonhos e objetivos para vivermos mais e sermos mais úteis nesse planeta. Porque os espíritos precisam da gente. Jesus precisa da gente. O nosso Vitor, ao ver que os homens que nada tinham, né, doavam as suas poucas rações de pão para outros semelhantes, para outros que estavam em mais dificuldade, que pudessem se fortalecer e sobreviver, ele verificou que os valores humanos se sobrepõem aos valores materiais. Então ele dizia, se percebermos que a vida realmente tem um sentido, percebemos que também somos úteis uns aos outros. Ser um ser humano é trabalhar por algo além de si. Lindo. Precisamos sermos humanos. Esse entendimento é o mesmo da doutrina espírita. A vida tem um sentido. E tudo que estamos passando tem uma lógica. Talvez não entendamos essa lógica agora, mas vamos entender no futuro. Isso nos dá esperança. É o que precisamos. A esperança é a última que morre. Esse é um ditado popular. É verdade.
é a última que morre, mas é a primeira que renasce. No fundo, a esperança nunca morre, ou pelo menos jamais deveria morrer. Para o espírita, a crença na vida futura, na imortalidade da alma, facilita um entendimento sobre as dificuldades que enfrentamos na nossa vida. É isso, pessoal. O princípio da reencarnação nos ajuda a entender que a vida não é única e que precisamos aproveitar ao máximo essa chance, essa oportunidade no planeta para crescermos como espíritos imortais que todos somos. Todos somos imortais, não morreremos nunca, jamais. Tivemos já muitas vidas e teremos muitas outras ainda. Isso que provoca o nosso conhecimento, provoca dentro de nós. O conhecimento espírita nos consola, porque nos esclarece, nos dá uma certeza no futuro, nos ajuda a entender que a vida continua, nos ajuda a entender que o sofrimento que passamos é pouco. Sim, é pouco. Ele nos ajuda a diminuir dentro da gente esse sofrimento, pelo entendimento. Joana de Ângeles, a grandiosa Joana, fala que a esperança pode ser comparada a uma luz vigorosa no fim do túnel. Luz vigorosa, brilhando à distância e oferecendo segurança de que além das sombras existe uma claridade aguardando. Sim, Joana diz isso no livro Diretrizes para o Êxito. A esperança é uma luz vigorosa. Sim, é essa luz que nos ajuda, que nos aguarda, que abre nossas mentes, que mostra o caminho a seguir. Pensando ainda em mais um caso, eu pensei num livro que marcou muito a minha vida. Foi o livro Paulo Estevam. Paulo Estevam é um livro lindo, tem que ser lido e relido, com histórias maravilhosas. Todos precisam ler Paulo Estevam, o exemplo de Paulo de Estevam. Mas eu não tenho como contar aqui o livro todo. E um pedacinho do livro mexeu muito comigo e lembrou essa possibilidade da esperança. Foi quando Gesiel, Estevão ainda não havia mudado de nome, Gesiel foi preso com Abigail e com o pai. Vocês lembram no livro? O pai foi supliciado com chicotadas, vindo a desencarnar naquele ato. Gesiel também foi chicoteado como castigo. Naquele momento, Gesiel pede a Abigail, sua irmã, que cante a prece dos aflitos. Eles estavam presos pelos romanos, que faziam arbitrariedades imensas naquela época. Gesiel pede a Abigail que cante a prece dos aflitos, a prece que sua mãe ensinava aos filhos. E eu não vou contar aqui, eu não sou bom de música, mas vou ler um pedacinho dessa prece, onde ela diz assim: Senhor Deus, paz dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Isso. Deus, a porta da esperança. Isso estava no coração de Abigail. Graças a essa música e ao modo como foi cantada, Abigail foi solta pelo governador da época. Ele se impressionou, todos se impressionaram com o tom e com o modo dela cantar. Os soldados se emocionaram. Ela foi solta e na rua, sem saber o que fazer, ela não perdia a fé e a esperança. Ela não sabia o que fazer. Então ela foi procurar uma amiga da família, que a recolhe em sua casa e a orienta a sair de Corinto, cidade onde ela vivia. Sostênia, sua amiga, diz que é preciso ter muita coragem nesses momentos difíceis e que não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros. Mas ela diz que é preciso confiar em Deus nessas horas tão amargas. Sostênia a aconselha a procurar Zacarias, amigo de seus pais que perderam o filho e o mudar de cidade. E Zacarias, a esposa, a recebem como filha. Ali o ambiente era muito ruim, ela tinha que realmente sair de lá. Então é uma esperança não parada, uma esperança com movimento. Ela foi em busca de um caminho. É isso que nós temos que fazer. Mas, saindo um pouco de Abigail, vamos ver como ficou Gesiel. Gesiel ficou na prisão, vendo o pai falecido e vendo a saída de Abigail, a sua irmã tão amada. Emanuel conta no livro que Gesiel ficou muito abalado.
e que lembrava da sua mãe, pensando como ia reaver a coragem e reorganizar o seu caminho, a sua vida. Gesiel estava preso e havia sido chicoteado, estava com muitas feridas no corpo. Ele foi levado para uma prisão e lá ficou por cerca de 30 dias, entregue aos próprios pensamentos, mas sem nunca perder a fé e a esperança. Da prisão, ele foi encaminhado para as galeras, onde trabalharia como escravo, remando nos barcos. Gesiel enfrentou a nova situação com muita confiança e humildade, sem nunca perder a fé e a esperança. No barco, ele conheceu Lísipo, que era o feitor do grupo de escravos, quem coordenava os escravos no barco. Lísipo, acostumado a lidar com malfeitores e criaturas sem escrúpulos, percebeu Gesiel com algo diferente, uma criatura de boa conduta e um esforço nobre, uma disposição para o trabalho que ele não via nas outras pessoas. Ele via Gesiel sempre com a palavra conciliadora para os companheiros de trabalho, os companheiros de infortúnio. A vida segue e pouco tempo depois entra um jovem romano, Sérgio Paulo. Entra no navio e fica doente, com o que eles chamavam de a peste. A peste, provavelmente uma virose forte, que causava uma febre alta e feridas pelo corpo. O desconhecimento daquela época era muito grande. Se nós hoje entendemos pouco das viroses, naquela época menos ainda. Gesiel é designado para cuidar do romano, que fica bom, mas ele pega a doença. E nós sabemos hoje que as viroses são altamente contagiantes, né? O comandante do navio pensa em jogar Gesiel em alto mar, mas o romano intervém agradecido e consegue convencer o grupo a soltar Gesiel no porto e o deixar livre. Eles achavam que ele não ia conseguir sobreviver. E o romano explica a ele que só o seu Deus o poderia ajudar. Resumindo a história, Gesiel fica na praia quase inconsciente, sem perder a fé e a esperança, sendo levado até um cristão que o ajuda e o leva para Jerusalém, onde vai conhecer Pedro e os demais apóstolos, ficando bom da doença e trabalhando pela doutrina cristã da época, sendo depois de desencarnar o coordenador do trabalho de Paulo. Olhem, um dos espíritos que mais marcou a minha vida foi a história de Gesiel. Que evolução espiritual, que pessoa, né? Então a gente vê que a esperança é o estado de espírito que acompanha a fé. A fé e a esperança são amigas inseparáveis. Para nós que estamos iniciando a evolução espiritual, nós que sabemos que cada manhã que nasce é um teste para a nossa perseverança em vontade, para nós é difícil, mas ao mesmo tempo fácil, né? Nós todos temos dias tristes e felizes. Nós temos que ter esforço, esperança para termos dias mais felizes, ou para termos mais dias felizes. Todos temos dificuldade, né? Mas temos que ter forças para superar os obstáculos que chegam até nós. Sim, muita força. Dentro da literatura espírita temos vários casos que nos mostram isso. Aí eu lembrei da Mansão Paz. A Mansão Paz é um posto, né, vinculado à cidade do Nosso Lar, situado na periferia do Umbral. Ele é descrito no livro Ação e Reação. Lá existe Druso, que é o diretor da Mansão Paz. E Druso, ao descrever a mansão, ele fala que está lá há 50 anos. Ele diz: estou nesse refúgio de socorro, oração e esperança. É assim que ele chamou a Mansão Paz. Um refúgio de socorro, oração e esperança. Sim, socorro, oração e esperança para todos aqueles que estavam precisando de ajuda. E todos precisam de ajuda. E assim temos que ser nós também, que temos o conhecimento espírita, né? Ajudar as pessoas que não têm esse conhecimento, essa visão. Passar esperança para eles. Druso conta que penetrou os umbrais da casa, que você entrou na Mansão Paz logo após a desencarnação e encontrou ali um hospital e uma escola. Ele estava numa situação muito difícil, passou um tempo sendo ajudado até se reequilibrar, depois começou a trabalhar. Ele diz que foi padroeiro, pau da limpeza, enfermeiro, professor, magnetizador, fez de tudo na casa. Até que alguns anos atrás, foi convidado para assumir o cargo de ser o diretor da Mansão Paz, né? Então alguém que trabalhou. E a proposta da Mansão Paz é ser um posto de oração e esperança, um posto de socorro a todos ao redor. E eu pensei nisso como as nossas casas espíritas, que também são um ponto de socorro e esperança,
um ponto de ajuda a todos ao redor que não têm esse conhecimento que nós temos ainda. Precisamos passar para as pessoas, ajudando a todos. Uma outra história que também me marcou muito está no livro Nosso Lar. É o caso, que eu chamo de caso Globo Cristalino. Então a gente vai lembrar que Lísias, amigo de André, filho de Dona Laura, estava convivendo com eles. André foi morar um tempo com eles, né? E aí conta a história que seu pai já estava reencarnado e ele iria dar uma comunicação naquela noite, né? Então lá havia um globo cristalino, era um globo, e ali diziam que ali as energias eram separadas, que isolava o globo das pessoas ao redor. Assim haveria uma comunicação do Ricardo, que estava encarnado na Terra. Ele seria desdobrado e levado até nosso lar. Ele estava indo no corpo infantil, então estavam esperando a casa onde já tinha renascido acalmar o ambiente para ser levado até lá. Então era um pouco mais de meia-noite quando Ricardo foi desdobrado e levado até lá. Clarencio faz uma prece, né, e a família começa a cantar e a tocar alguns instrumentos lá no plano espiritual. André cita que eles tocavam um piano, uma harpa e uma cítara, uma musicalidade imensa. Logo após a música e a prece de Clarencio, o globo começa a se encher de uma substância leitoso acinzentada, assim descreve André. E a imagem de Ricardo aparece no globo, de uma forma adulta e não no corpo da criança, como ele era na sua última encarnação. Ele conversa com a esposa, com os filhos, e ele começa a dizer que Laura iria reencarnar em breve, depois iriam os filhos. Uma das filhas abraça o globo e pergunta ao pai em que poderiam ajudar. Ricardo então olha para Laura e diz que deveríamos todos rogar ao Mestre que nos abençoasse sempre. E fala aos filhos para rogarem ao Senhor, rogarem a Deus, a Jesus, para que ele nunca disponha de facilidade na terra, a fim de que a luz da gratidão e do entendimento permanecessem vivas em seu espírito. Então Ricardo tinha esperança na reencarnação e em vencer as provas que chegariam. Ele tinha esperança em vencer, passar pela dificuldade. Isso também se passa conosco. Também viemos de alguma cidade espiritual. Eu acho que nós temos grande chance de termos vindo também de nosso lar. Devemos ter feito cursos de preparação, como descrito no livro Os Mensageiros. Aqui estamos em mais uma etapa no planeta, nos esforçando e tendo esperança em cumprirmos tudo o que está planejado para essa reencarnação. Não podemos deixar que a onda de pessimismo que invade as pessoas chegue a nossas mentes. A esperança tem que estar dentro da gente. A esperança nos ajuda a enxergar a dificuldade com os olhos da alma. As pessoas têm uma visão muito pessimista. Há muitos anos atrás, eu li um livro, um texto do Rígio Simonetti que me marcou, e eu reachei esse texto no jornal Correio Espírita. Nesse artigo, Rígio Simonetti cita um artigo de um pesquisador britânico, Richard Dawkins. Ele fala que o Dawkins, professor da Universidade de Oxford, proclama em seu livro Deus, um delírio, e fala que a hipótese da existência de Deus é tão improvável quanto uma rocha se transformar numa pessoa. Ou seja, um cientista materialista e sem esperança na vida. Ele estava totalmente errado, pessoal, porque Deus existe e uma rocha vai se tornar um homem. Não a rocha física, mas o princípio espiritual que existe na rocha, um dia vai se individualizar e vai evoluir até se tornar um ser humano. Eu botei isso para lembrar o quê? Que todos erramos. Todos nós somos inferiores. Ninguém é bonzinho aqui na Terra. Mas nós, espíritas, temos o conhecimento que nos ajuda a entender o que é a vida. Precisamos colocar os ensinamentos cristãos e espíritas em nossas vidas. E isso é fundamental para o nosso futuro. Temos que ter esperança no futuro melhor. As dificuldades podem aparecer, lógico, quem não passa por dificuldades? Doenças, problemas familiares no trabalho, chegam sempre, né? Cabe a nós continuarmos a nossa luta contra as tentações que aparecerão no dia a dia em nossas vidas. Mas, pessoal, estamos chegando ao final do ano. A fase é muito propícia a reflexões, tanto das atitudes passadas quanto das futuras. Precisamos parar um pouco, pensar, refletir,
no que fizemos, no que podemos fazer, no que podemos melhorar, como podemos aproveitar melhor essa encarnação, né? Essa é a proposta. Eu também me questionei uma coisa, né, sobre hoje existe muito trabalho falando sobre a saúde e a espiritualidade. A AME, Associação Médica Espírita, tem um site que mostra trabalhos lindíssimos sobre isso, né? Quem usa o Spotify pode usar ouvir vários podcasts lá dentro, que é muito interessante. A Folha Espírita, Jornal de São Paulo, tem um podcast interessantíssimo, com vários textos muito interessantes, vale a pena ser lidos. E aí eu me questionei, né? Saúde, espiritualidade, será que a esperança ajuda a saúde? Será? Então, sim, eu encontrei vários textos mostrando que a esperança ativa o sistema motivacional para responder e interagir. A esperança faz bem à alma. A esperança melhora a nossa defesa imunológica. Eu achei milhares de trabalhos científicos na área da espiritualidade. Fiz uma busca no PubMed. PubMed é um sistema de busca do Ministério da Saúde dos Estados Unidos e que assuntos médicos e científicos, aberto ao público, qualquer um pode pesquisar. Botei lá a palavra hope e espiritualidade em inglês. Lá eles falam alguns trabalhos, né? Eu separei um pouquinho para a gente ler aqui, que não tem como focar tudo isso hoje. Mas um trabalho feito por um grupo de cientistas no Oriente Médio indicava que o bem-estar espiritual e a esperança podem ser fatores importantes na determinação da ansiedade pela saúde em adultos, com doença arterial coronariana, com a melhor resposta clínica. Isso quer dizer o quê? Quem tinha esperança teve a melhora, complicou menos, saiu melhor da doença. Infelizmente, não todos, né? Um outro trabalho abordava a esperança em pacientes com câncer, mostrando que a desesperança aumentava as complicações clínicas e a depressão desses pacientes. Então, é preciso ter esperança. Não se deve tirar a esperança de um amigo, de um doente, mesmo em fase terminal. A gente nunca sabe. Nas nossas preces, devemos pedir a Deus sempre que nos dê fé e esperança. Há alguns anos atrás, na UME, me pediram sobre uma companheira nossa, uma assistida da casa, que alguém descobriu que ela tinha um câncer terminal, que era paciente do INCA. E eu liguei para um amigo meu, espírita, médico de lá, trabalhava na unidade de doentes terminais, e pedi para ele investigar, se ele conseguia descobrir o que estava acontecendo. E ele me ligou depois dizendo assim: Raul, essa senhora está viva ainda? Sim, viva e bem. Então ele disse que 15 anos atrás ela havia sido levada para a unidade de doentes terminais do INCA e como doente terminal. E ele estranhava, ela estava já no arquivo como se tivesse falecido. E ela estava bem na UME, trabalhando, indo para lá nos finais de semana, bem. Então por quê? Não era a hora. Ninguém sabe a hora de retornar à vida espiritual. Então nas nossas preces, devemos pedir a Deus que isso nos dê fé, esperança e que o momento certo chegue para a gente. Vai chegar sempre. Pessoal, a vida continua, a esperança tem que estar sempre nos nossos corações. Mas eu acho que uma coisa importante nesse sinal de vida, trazendo um pouco o pensamento para o dia a dia, a gente vê que milhões de pessoas hoje apostam na loteria, fazem programas de perda de peso, leem livro de autoajuda. Por que isso? Porque o que tem em comum nessas pessoas? A esperança. É a esperança de ganhar um prêmio? Sim. É a esperança do autoajuda se melhorar, é a esperança de fazer uma cirurgia e se tratar. Então a esperança move nossas vidas, ela abre nossas mentes e corações. Com a esperança buscamos opções, né? Vamos para cima, lutamos. Quando perdemos a esperança, paramos de lutar. A esperança é a crença na possibilidade de novos e positivos resultados. Precisamos ter esperança. A pandemia está aí, uma virose, e que ela não pode destruir a gente. Ela está no projeto de melhoria do planeta. Nós sabemos disso. Já existe literatura espírita mostrando isso, né? Jesus passou por muitas dificuldades. E ele sabia o futuro. Ele tinha a certeza de um mundo melhor no futuro. E nós também precisamos ter essa certeza. Então eu acho que o Espiritismo é essa grande esperança. Precisamos ter fé na descoberta. Emmanuel conta no livro Seta de Luz, aquilo que eu vou encerrar aqui. Emmanuel conta que precisamos, no capítulo 52 do livro Seta de Luz, ele diz:
Precisamos ter fé nas descobertas, nas observações dos físicos, astrônomos e matemáticos. Com isso, o homem construiu o foguete que explora o espaço. Precisamos ter fé nas ondas eletromagnéticas que formaram as bases da televisão. Emmanuel diz que assim vencemos longas distâncias. Emmanuel diz: precisamos ter fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo. Assim, o homem criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas, que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Então, confiando no ensinamento de Jesus e praticando, vamos conjugar isso em nosso dia a dia. Temos que ter esperança, acreditar em Emmanuel. Tudo vai passar. Pessoal, muito obrigado pela paciência em me ouvir, muito obrigado por tudo e que todos possamos continuar com muita esperança em nossas vidas. Muita paz a todos. Muito obrigada, Raul, pelas suas palavras, por tudo que foi trazido aqui hoje, que possamos nos esforçar para entender e colocar em prática um pouquinho a cada dia. Vamos fazer a nossa prece final. Muito obrigada, Senhor, por todas as palavras aqui trazidas hoje, todos os ensinamentos. Que possamos, Senhor, nos esforçar, nos envolver cada vez mais com seus ensinamentos, nos esforçando para nos melhorarmos a cada dia. Abençoe a nossa terra, o nosso país, o nosso bairro, a nossa cidade, Senhor. Abençoe a todos o que nesse momento precisem do seu apoio, da sua orientação, da sua luz. Que possamos estar todos juntos na próxima semana e que assim seja, graças a Deus.